Olá pessoal, tudo bem? Aula de número 2 sobre advérbio e hoje nós veremos aí o que é uma locução adverbial. Pois bem, vocês já devem ter percebido que o conceito de locução é o conjunto aí de duas ou mais palavras que equivalem a uma única palavra, tá? No caso da locução adjetiva, é o conjunto de duas ou mais palavras que equivalem a um adjetivo. No caso do verbo, a locução verbal seria aí o conjunto de duas ou mais palavras que equivalem a um único tempo verbal. Pois bem, na locução adverbial vai acontecer a mesma coisa, o conjunto de duas ou mais palavras que equivalem aí a um advérbio. Vamos observar o seguinte, nós temos aqui na oração A o seguinte dizer: ele ganhará com certeza. Tá? Eu tenho aqui uma expressão que é introduzida por uma preposição com certeza. Essa expressão aqui, se vocês observarem, ela equivale aí a certamente. Tá? Certamente é um advérbio de afirmação, é uma única palavra, e aí eu direi que é um advérbio. Agora, com certeza já é um conjunto aí de duas ou mais palavras, digamos assim, neste caso duas palavras. Com certeza equivale a certamente. Com certeza, portanto, é uma locução adverbial de afirmação, assim como certamente é um advérbio de afirmação. Tá? Aqui, na sentença B, eu tenho Maria caiu de repente. Eu tenho aqui um de repente, que é introduzido por uma preposição também. Ocorre que esse de repente aqui, ele equivale a repentinamente. Repentinamente é um advérbio de modo. Tá? Observem a circunstância de modo que esse de repente introduz aqui, né? Maria caiu de repente. Como ela caiu? De repente. Tá? Então, de repente aqui são duas palavrinhas, mas equivalendo a repentinamente. Repentinamente é um advérbio de modo, mas de repente já é a locução adverbial de modo, porque daí eu já tenho duas palavrinhas que equivalem ali, né, a repentinamente. E observem aqui nessas duas orações as circunstâncias que essas locuções expressam. Com certeza, ele expressa uma circunstância de afirmação, né, que é o objetivo do advérbio, né, expressar uma circunstância de alguma coisa. De repente, expressa uma circunstância aqui de modo. Se vocês lerem, vocês vão observar. Na C eu tenho José saiu às pressas. Olha aqui o às pressas, né? Conjunto aí já de duas palavrinhas. Né? Então eu tenho duas palavrinhas ou mais. Às pressas equivalendo aqui a apressadamente. Ou seja, José saiu como? Às pressas. Aí é um modo, a maneira como ele saiu. E equivale a apressadamente. Então apressadamente é um advérbio de modo. Já às pressas é uma locução adverbial de modo. Tá? E aqui eu tenho na D, eu passei por aqui. Tá? E na E eu tenho, eles irão à tarde. Observem aqui que por aqui e à tarde eu não consigo substituir por uma única palavrinha. Mesmo assim serão locuções adverbiais. Aliás, nem sempre eu vou conseguir substituir aí a locução, né, pelo seu devido, pela sua devida classe de palavras, digamos assim. A locução adjetiva nem sempre tem aí uma relação, eu vou encontrar o mesmo termo, né, para substituir por uma única palavra, digamos, com um adjetivo. A locução verbal é a mesma coisa e a locução adverbial também. No caso da A, da B e da C, eu consigo substituir com certeza por certamente, de repente por repentinamente, às pressas por apressadamente. Já em por aqui, né, eu não consigo, dá uma ideia de lugar, aí passei por onde? Por aqui. E aqui à tarde, que dá uma ideia de tempo, eu também não consigo substituir por uma única palavrinha. Ainda assim serão locuções. Por quê? Porque esse por aqui me transmite aí, né, uma ideia de lugar, me passa uma circunstância de lugar, bem como em à tarde me passa aí também uma circunstância de tempo, ao entardecer. Né? Então, continuam sendo mesmo assim locuções adverbiais, mesmo que eu não consiga substituir por uma única palavrinha, um único advérbio, como na A, na B e na C. Tá? Eu tenho aqui algumas locuções. Eu coloquei no site, ali no link listas, se eu não me engano é a lista de número 23. Vocês podem apertar ali, clicar ali, vocês vão ver ali uma lista com os advérbios, bem como suas locuções, né, equivalentes ali. Então deem uma olhadinha ali
que está mais completo. Mas pesquisem na internet, pesquisem aí nos sites, né, o que é um advérbio e o que é uma locução adverbial. É sempre bom, até porque existem mais advérbios e mais locuções adverbiais do que esses que a gente está vendo aqui. A finalidade aqui é que vocês entendam como é que funciona o processo aí, né, do que é tal coisa. Tá? Então eu tenho aqui às vezes dá uma ideia de tempo, às vezes eu vou, às vezes eu não vou. Então, a locução adverbial de tempo. Tá? A locução adverbial aqui de lugar. À esquerda estava à direita do palco. Né? Então, à esquerda dá uma ideia aqui de lugar. À toa, uma ideia de modo. Estava à toa na praça, tá? Então, meu amor, a musiquinha aquela, né? Então, como ele estava? Estava à toa, tá? Uma locução adverbial de modo. De modo algum, olha a ideia de negação que dá isso aqui. Né? De modo algum. Né? Introduzido sempre por uma preposição. Aliás, a locução adverbial é introduzida por uma preposição. Gravem isso que a gente vai ver isso depois ali na questão da locução prepositiva, que se confunde um pouco com a locução adverbial, tá? A locução adverbial é introduzida por uma preposição. De modo algum dá uma ideia de negação aí, né? De certeza, com certeza, que equivale aqui a certamente. Aqui eu consigo fazer essa relação, né? E substituir por uma única palavra. Olha a ideia de afirmação que está dando aqui, esse de certeza. Quem sabe, ó, duas palavrinhas ou mais. Locução adverbial de dúvida aqui. Quem sabe equivale a talvez, né? Que é um advérbio de dúvida. Então, quem sabe, locução adverbial de dúvida. Em excesso é uma locução adverbial de intensidade. Observe que eu consigo substituir aqui também. Em excesso equivale a excessivamente. Tá? Então, eu acho que para definir aí o que é uma locução adverbial, é isso, pessoal. Já está de bom tamanho. Vamos ver aí outras aulas sobre o advérbio, o grau do advérbio. Tá ok?